Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, neste novo horário de vídeos aqui no canal. Para você ficar bem certo de como a gente está trabalhando agora nos canais da família Fla Nação VP. No Fla Nação VP, às 7 horas, vídeo novinho com as primeiras informações do Mengão Queridão no dia. Às 16 horas, vídeo aqui no Resenha Rubro-Negra, com informações, análise de desempenho, análise tática e números do Mengão Queridão. Às 19 horas, o encerramento do dia, com as últimas notícias do Mengão Queridão, lá no Fla Nação VP. O conteúdo dos vídeos, totalmente diferente. Enquanto no Fla Nação VP, a gente abre e fecha o dia com informações do Mengão Queridão, aqui no Resenha Rubro-Negra, sempre às 16 horas, a gente lida com os números, a estatística e todos os dados do Mengão Queridão em seus jogos e em campeonatos. Portanto, são conteúdos diversos e diferentes para você se manter por dentro de tudo que acontece no Mengão Queridão. Por isso eu te peço que se inscreva aqui no Resenha Rubro-Negra. É muito importante a sua inscrição. Se você trouxer um inscrito para cá, a gente já vai bombar, o canal vai continuar crescendo e eu vou continuar trazendo as principais informações do Flamengo para vocês. Então ajuda aí, clica nesse botãozão vermelho aí escrito inscrever-se e nos ajude a continuar crescendo nessa plataforma vermelhinha. Eu tô contando com vocês, hein? E se você gostar do vídeo, deixa o seu like, ajuda pra caraca na divulgação do vídeo para aqueles que ainda não são inscritos no nosso canal. Ou seja, você tem a faca e o queijo na mão para poder nos ajudar. Enquanto eu converso com vocês, aqui embaixo vocês estão vendo o treino do Mengão Queridão desta sexta-feira. O Flamengo teve folga nessa quinta-feira, se representou hoje pela manhã no CT do Ninho do Urubu e já começou o seu treinamento visando o jogo contra o Fluminense neste domingo no Maracanã. Esse jogo contra o Fluminense, ele é muito importante para o Flamengo no que diz respeito à corrida no Campeonato Brasileiro. Hoje nós temos o Palmeiras com 54 pontos, o Internacional de Porto Alegre com 46, Flamengo e Fluminense com 45 pontos. O empate mantém essas equipes em terceiro e quarto lugar, dependendo do resultado do Corinthians, que vem logo abaixo dessas duas equipes. Flamengo e Fluminense podem perder uma posição caso terminem empatados. Em caso de vitória do Mengão Queridão, dependendo do resultado do Internacional de Porto Alegre, o Flamengo pode voltar à vice-liderança do certame nacional. Se perdermos, vamos ser ultrapassados pelo Fluminense e vamos cair aí para a quarta colocação do Campeonato Brasileiro. Isso não pode acontecer, até porque o Dorival Júnior agora tem que aproveitar uma série de eventos que vai acontecer para poder descansar a equipe e aproveitar os jogadores o máximo possível no Campeonato Brasileiro. Espia só. O Flamengo joga neste final de semana, especificamente no dia 18, contra a equipe do Fluminense no Maracanã. Depois o Flamengo vai ter um lapso sem jogos até o dia 28, quando vai enfrentar o Fortaleza. Portanto, o Flamengo pode descansar e recuperar principais jogadores do elenco do dia 18 ao dia 28. Isso é, aqueles que não forem serviço às seleções. Neste mês de setembro, nós temos amistosos obrigatórios das seleções nos dias 23 e 27 de setembro. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro, Arturo Vidal, Guilherme Varela e o Eric Pulgar estarão servindo suas seleções. Então esses não tem como o técnico Dorival Júnior fazer absolutamente nada. Agora os outros jogadores, Dorival vai ter do dia 18, depois do jogo do Fluminense, até o dia 28 para poder descansar, para poder colocar o elenco rubro-negro filezão em condições físicas de depois poder jogar todos os outros jogos. E eu estou falando de Fortaleza, Internacional de Porto Alegre, Bragantino e Cuiabá. São esses os 5 jogos que o Flamengo tem antes de enfrentar o Corinthians pela Copa do Brasil. As finais da Copa do Brasil são dia 12 e 19 de outubro. Então, se o Flamengo quiser dar aquele gás no Campeonato Brasileiro, aquele gás que a gente tanto está querendo que aconteça no Brasileirão, o momento é esse. E esse é o momento também da gente falar sobre o nosso patrocinador, a Bet7k. Espia só.
Nação, eu quero apresentar para vocês o maior e melhor site de apostas do Brasil, a Bet7k. Além de ser um grande site de apostas, onde você pode se divertir apostando não só em futebol, mas em várias outras modalidades esportivas, a Bet7k também é a grande patrocinadora dos nossos canais Fla Nação VP e Resenha Rubro-Negra. Entra nessa plataforma através do link que está aqui na descrição desse vídeo e você vai poder se divertir demais. Se a sua parada é futebol, você vai poder apostar no campeonato turco, no campeonato alemão, no campeonato italiano, no campeonato brasileiro, na La Liga, ou seja, tem uma infinidade de campeonatos para você poder se divertir aqui na Bet7k. E além de tudo isso, se você depositar R$50, eles vão te dar R$100 para você fazer apostas. Depositou 100, você vai ter 200. A Bet7k é simplesmente a melhor casa de apostas no quesito saque. É rapidinho, é papum. Depositou, apostou, sacou. E não é só isso não. Espia só. Indicando um amigo, você pode ganhar um bônus de até R$20. Tudo aqui na Bet7k é diferente de tudo que vocês já viram em qualquer outro portal por aí. Eu indico, clica no link que está aqui na descrição desse vídeo e faça parte da família Bet7k e se divirta bastante. Pro Fla-Flu de domingo, o árbitro que vai apitar será o Rafael Claus. Para mim, o segundo melhor árbitro do Brasil. Para mim, hoje, o Brasil tem como principais árbitros o Wilton Pereira Sampaio e logo em seguida o Rafael Claus. Para mim, dois grandes árbitros. Haja vista que no jogo contra o São Paulo, o Wilton Pereira apitou, para mim, sem maiores problemas para o Flamengo. E agora, nesse Fla-Flu, nós teremos o Rafael Claus apitando. Espero que a arbitragem se saia muito bem. Até o momento, já foram vendidos cerca de 43.500 ingressos para o Clássico de domingo. E vocês têm dúvida que muito mais ingressos serão vendidos? Casa lotada contra o Fluminense para a gente começar essa arrancada no Brasileirão. De novo, é importante vencer o Fluminense porque o Flamengo vai passar 10 dias sem jogo do Campeonato Brasileiro. Flamengo, Fluminense, todo mundo por causa dos amistosos da Seleção Brasileira. Então, passar esses 10 dias na vice-colocação do Campeonato Brasileiro seria muito melhor do que terminar na quarta colocação. Para isso, o Flamengo tem que vencer, o Inter tem que perder ou empatar, né? Para o Flamengo poder terminar na vice-colocação. Se não der para terminar na vice-colocação, pelo menos terminar em terceiro lugar. A gente já fica ali com aquela moral alta para poder sapecar Fortaleza, Internacional, Bragantino e Cuiabá, que tem a sequência logo depois. Mas lembra que eu falei para vocês que no dia 28 é o jogo contra o Fortaleza? Pois é, pelo dia 28 a gente não vai ter aqueles 6 jogadores convocados. Vidal e Eric Pulgar pela seleção chilena, Everton Ribeiro e Pedro pela seleção brasileira, Arrascaeta e Guilherme Varela pela seleção uruguaia. Então esses 6 jogadores vão desfalcar o Flamengo no jogo contra o Fortaleza. O jogo é lá, e o Fortaleza é a segunda melhor equipe do Campeonato Brasileiro no retorno. Mas o Mengão queridão tem totais condições de conseguir vencer esse jogo contra o Fortaleza. Vidal e Eric Pulgar são reservas. Guilherme Varela é reserva. Então, nós não teremos que substituir 3 desses. Agora, o Pedro é titular. Provavelmente entra o Everton Cebolinha. Tem uma queda aí. O Arrascaeta é titular. Tem uma queda maior ainda com a entrada do Vitor Hugo, por exemplo, para poder compor o meio de campo ali. O Everton Ribeiro é titular. A entrada do Marinho por aquele setor também traz uma queda pra gente. Então esses 3 jogadores, Pedro, Arrascaeta e Everton Ribeiro, a gente não tem substitutos. Então a gente vai ter que penar um bocado com o Cebolinha e com o Marinho e com o Vitor Hugo, mas eu acredito que o Flamengo consiga sim ganhar da equipe do Fortaleza. Você também acredita nisso? Coloca aqui nos comentários qual seria a sua escalação sem esses 6 jogadores que estarão servindo suas seleções para enfrentar a equipe do Fortaleza. Coloca aí embaixo que eu quero ver a criatividade de vocês para montar a equipe rubro-negra que tem um elenco tão recheado de craques. O elenco é tão recheado de craques, meus amigos, que o nosso sistema defensivo, nos últimos 16 jogos, sofreu apenas 6 gols. E sabe quem são os responsáveis por essa façanha? Estou falando do Léo Pereira e do Davi Luiz. Com eles,
o Flamengo fez 16 jogos. São 13 vitórias, 3 empates, 39 gols a favor e apenas 6 gols contra. Os caras conseguiram passar 10 jogos sem sofrer gols. O entrosamento entre essa dupla, Davi Luiz e Léo Pereira, tem sido destaque no Mengão Queridão para que o Flamengo consiga manter uma defesa coesa. É claro que o sucesso dessa dupla tem muito a ver com o talento dos dois, mas não é só isso. O Dorival Júnior tem muito mérito nisso daí, porque ele conseguiu organizar principalmente a dupla de volantes para dar uma sustentabilidade para nossa dupla de zagueiros. Raramente, Davi Luiz e Léo Pereira ficam no mano a mano com algum atacante. Agora, quando fica também, ganham todas. Nesse jogo mesmo contra o São Paulo, tanto um quanto o outro detonou. Não perderam bola para nenhum atacante. Todas as vezes que o São Paulo concluiu a gol do Flamengo, aliás, foram 3 vezes. 2, os caras estavam impedidos. Uma, ninguém sabe como a bola passou, num chute totalmente esquisito. A bola acabou batendo na trave e depois o Caleri fica impedido e joga por cima também. Ou seja, é um sistema defensivo todo muito bem montado pelo técnico Dorival Júnior, que faz os 2 excelentes zagueiros terem destaque. São excelentes mesmo. Davi Luiz em forma, não tem outro zagueiro melhor. E o Léo Pereira, com a cabecinha no lugar, que me parece que faltava era isso, cabecinha no lugar. E aí, gente, rola uma informação que eu tenho certeza que vocês vão entender o porquê da liderança do Davi Luiz. Vocês se lembram que o Braz, numa coletiva, falou que o Léo Pereira e o empresário dele viviam dizendo que tem proposta por aqui, proposta por ali, mas nunca apresentavam? E quando apresentaram uma proposta, o Flamengo não tinha direito ao dinheiro que eles falaram que o Flamengo teria, o Léo ficava com a cabeça sempre em sair do Flamengo. Quis ir para o Besiktas por empréstimo, quis ir para o México por empréstimo, e o Flamengo foi segurando ele, foi mantendo ele, até que chegou o Davi Luiz. E o Davi Luiz, quando teve que jogar com o Léo Pereira, o Davi Luiz chamou o Léo Pereira no canto e conversou com o Léo Pereira. Deu nele uma sacudida, mostrou para ele que ele podia ser muito bom nos jogos do Flamengo, desde que se concentrasse no Flamengo. Aí ele passaria a ser feliz. O Léo Pereira se concentrou no Flamengo, essa ajuda do Davi Luiz fez o Léo Pereira ser outro jogador, me lembra muito Gamarra com o Juan. É claro que o Juan foi muito mais jogador que o Léo Pereira jamais será, mas quando o Gamarra chega no Flamengo, lá no começo dos anos 2000, o Gamarra arruma a vida do Juan, dá uma diretriz para o Juan ser o que ele foi durante a carreira. Não vai acontecer nessa proporção com o Léo Pereira, que é muito mais velho do que o Juan, à época dos relatos que eu estou passando para vocês. Mas só de ver o alto nível de apresentação do Léo Pereira, a gente vê que esses papos que o Davi Luiz teve com ele foram suficientes para ele poder encontrar um futebol que ele não jogava nem no Atlético do Paraná. Eu acompanhei o Léo Pereira no Atlético Paranaense. Ele jogava bem, mas não era como ele tá jogando o Mengão Queridão agora, não. Agora ele tá um zagueiro outro patamar. Se continuar desse jeito, eu não me espantaria ele acabar pintando na seleção brasileira em meados de 2023, não. É só manter essa pegada. E mais, com essa pegada que o Léo tá hoje, ele pode conseguir colocar o Rodrigo Caio no banco de reservas. Porque futebol ele tá mostrando. E tem a confiabilidade que o Léo é um tanque. Não machuca, não cansa, né? Raramente se lesiona. Tem mais confiabilidade do que o Rodrigo Caio, que, diga-se de passagem, está voltando também. O Rodrigo Caio vem sendo preparado para a musculatura dele aguentar o sprint final dos campeonatos. Ou seja, ele está sendo preparado para voltar pouco antes da final contra o Corinthians pela Copa do Brasil. E dali para frente ele fazer praticamente todos os jogos até o final da temporada. Claro, não todos os jogos titular, mas estar à disposição do técnico Dorival Júnior em todos os jogos do momento que ele retornar até o final do ano. Mas engana-se você se pensa que só o sistema defensivo do Mengão Queridão que está funcionando. Neca de Pitibiriba. O ataque do Flamengo sempre funcionou, desde os primórdios do ano 2000 até agora. E aí, uma pesquisa que a produção fez traz pra gente quem são os principais artilheiros do Flamengo no século XXI, que vai
desde 2001 até agora, 2022. Espia só a nação. Olha aí quem é o principal artilheiro do Flamengo. Gabriel Barbosa, o Gabigol. Ele tem 128 gols em 201 jogos. Tem muita gente que fala que está na hora de vender o Gabigol ou que passou da hora de vender o Gabigol. Eu discordo veementemente. Os números do Gabigol pelo Flamengo assombram. Só são menores em gols e jogos do que os números do Romário. Daí vocês pensam, a bola que o Romário jogava e a bola que o Gabigol joga, e o Gabigol consegue estar perto do baixinho, você pensa que o negócio é diferenciado, né? Vida longa pro Gabriel no Flamengo. Que melhore aí na cabecinha, pare de reclamar tanto, se dedique mais ao Flamengo do que à cantoria, mas pra mim, vida longa pro Gabriel Barbosa no Mengão Queridão. E pra vocês? Vocês curtem o Gabriel? Coloca aqui nos comentários. Perde gol pra caraca, mas olha, 128 gols em 201 jogos. Na segunda colocação nós temos o Renato Abreu, lembra dele? Pois é, o Renato Paulada. Renato Abreu, 73 gols em 271 jogos. Bruno Henrique, 79 gols em 186 jogos, aparece na terceira colocação. Já o Pedro está na quarta colocação no século já, com 65 gols em 151 jogos. Depois nós temos o Arrasca, na quinta colocação, 51 gols em 186 jogos. Léo Moura, na sexta colocação, com 47 gols em 519 jogos. Temos o Obina na sétima colocação, com 47 gols e 182 jogos. Wagner Love aparece na oitava colocação com os mesmos 47 gols, mas com 81 jogos. 101 jogos a menos do que o Obina e o mesmo número de gols. Qualidade que o Wagner Love tinha também, hein? Na nona colocação vem o Edilson, aquele mesmo que jogou no Vitória da Bahia, no Palmeiras, no Corinthians, 45 gols e 91 jogos. Eu estava vendo uma declaração do Edilson outro dia, ele falando que ele é meio magoado com a torcida do Flamengo, porque todo mundo comemora o gol do Pet em 2001, mas ninguém se lembra que foi ele que sofreu a falta para o Pet poder marcar aquele gol e ele que terminou como artilheiro do Flamengo naquela competição. Então o Edilson também ajudou muito o Flamengo no pouco tempo que ele esteve no Mengão Queridão. Na décima colocação nós temos o Brocador, com 45 gols em 87 jogos. Agora, se a gente pegar pela média de gols, aí que o bicho pega pra caraca mesmo, aí é que a distância do Gabriel fica muito maior para os seus adversários nesse ranking de artilheiros do Flamengo. Com esses gols e com esses jogos, o Gabriel tem um aproveitamento de 0,63 gols por jogo, ficando perto dele apenas o Wagner Love, com 0,58 gols por jogo. Depois nós temos aí o Edilson, com 0,49 gols por jogo. Depois nós temos o Hernani Brocador, com 0,51 gols por jogo. Aí sim, na terceira colocação nós temos o Edilson, na quarta colocação, Edilson, com 0,49 gols por jogo. Depois nós temos aí o Bruno Henrique, com 0,46 gols por jogo. Depois o Pedro, com 0,43 gols por jogo. Depois o Arrascaeta, com 0,27 por jogo. O Renato Abreu, com 0,26 por jogo. O Obina, com 0,25 por jogo. E o Leonardo Moura com 0,09 gols por jogo. Nem dá para cobrar do Léo Moura que ele tivesse muitos gols. Era um lateral direito, esforçado, muito bom. Hoje seria titular e reserva na equipe do Flamengo com sobras. Nenhum lateral do Flamengo hoje joga perto do que o Léo Moura jogava. Concordam comigo ou não? Coloca nos comentários se vocês acham também que o Léo Moura jogava bola pra caraca. Perto de Rodinei, de Maurício Isla e de Mateuzinho. O Guilherme Varela não dá nem pra gente falar nada, né? Talvez o Leonardo Moura só possa ser comparado ao Rafinha, como laterais direitos aí que fizeram alguma coisa pelo Mengão Queridão. Na lateral esquerda, o Juan Marrentinho também marcou história no Flamengo.
mas do meu ponto de vista ele seria reserva do Felipe Luiz. Para vocês, o Juan Marrentinho, Juan Maldonado, ele seria reserva ou titular do Flamengo? Ele conseguiria bater o Ayrton Lucas? Coloca aí nos comentários, nem sei porque que eu lembrei do Juan Maldonado não, mas eu tenho um carinho muito grande pelo Juan, mais do que eu tenho pelo Léo Moura. Coloca aí nos comentários, por favor. E como a gente está vendo números do Flamengo, vamos ver mais um aí. Maiores médias de público na Copa do Brasil 2022. Tudo normal na terra do Mengão queridão. O Flamengo é o primeiro colocado com 49.361 de média de público. Na segunda colocação vem o Fluminense com 41.027. Corinthians na terceira colocação com 39.411. O Cruzeiro com 36.508 na quarta colocação. O São Paulo com 34.663 e o Atlético Mineiro na sexta e última colocação com 30.694. O Corinthians vai ter essa média aumentada, muito provavelmente deve passar o Fluminense, porque afinal de contas o Flamengo vai jogar na Neoquímica Arena. E como a nação rubro-negra sempre comparece, vai rolar ali um aumento na média de público do Corinthians. Sem contar que, quando é jogo contra o Flamengo, até aquele torcedor mais preguiçosão que não curte ir para jogo, acaba aparecendo no estádio do adversário, é ou não é? Então o Corinthians deve terminar na segunda colocação, porque no Maraca, o Maracá é nosso, vai começar a festa, vai começar a festa nas arquibancadas. Lá dentro de campo, o jogo é jogado, lambaria é pescado, jogam 11 contra 11 e não há favoritismo pelo lado do Mengão queridão. Há um trabalho muito sério sendo feito pelo técnico Dorival Júnior, que pode sim culminar no título da Copa do Brasil. Mas muito respeito à equipe do Corinthians, que tem um bom treinador, que é o Vitor Pereira, e vamos seguindo firme e forte nas competições que a gente ainda está disputando. Nação, se você gostou do vídeo e ainda não se inscreveu no nosso canal, bora se inscrever, dá essa moral pra gente, é importante. Convide os seus amigos e as suas amigas rubro-negras também. Deixa o seu like pro vídeo ser mais divulgado para aqueles que não são inscritos no nosso canal. Tamo juntos, nação. Tenha uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.